Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo alcance a você nesse dia, a sua família, familiares, a nós. Hoje vamos falar sobre a carta aos Efésios. Essa carta é das cartas escritas por Paulo, das 9 cartas enviadas às 7 igrejas. Essa é tida como o ápice das cartas. Provavelmente ela tenha sido escrita no ano 62. O apóstolo ele gasta pelo menos 3 anos do seu ministério trabalhando em Éfeso, e ela fala sobre a unidade, e tem alguém como centro de convergência que promove essa unidade. Ela é uma das cartas que Paulo escreve estando em prisão, sendo prisioneiro. Ele até fala prisioneiro do Senhor, mas de que isso não impede também de que a palavra de Deus seja divulgada, que ela seja levada, mesmo que ela não esteja pessoalmente estando a pregar, mas através, quem sabe, de escrever, de mandar mensagens, onde ele propunha, quem sabe, ensinamentos, orientações, conselhos, para que a igreja estivesse crescendo e sendo alimentada diariamente. Eu quero trazer o que Paulo sempre traz inicialmente, como uma bênção apostólica ao iniciar suas cartas. Ele fala: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então desejamos também que a graça e a paz de Deus e de Cristo esteja com você, sua família, familiares, esteja com cada um de nós. Ele fala aqui, a partir do versículo 10 do capítulo 1, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como na terra. Por isso que mencionei que Cristo é o centro de convergência, onde ele fala que Deus fez convergir em Cristo tanto as coisas do céu e na terra, nessa unidade, nesse vínculo de paz, onde ele fala também no versículo 12, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia, até que chegue o dia da redenção, da restauração final, onde poderemos estar. Paulo menciona com todos os salvos por toda a eternidade. No capítulo 2, aqui a partir do versículo 7, ele fala que o Senhor deseja mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade conosco em Cristo Jesus. Então é o tema central, unidade em Cristo. Essa igreja ela era composta de judeus, de europeus, de asiáticos, uma igreja diversificada, vamos dizer assim, internacional. Não estava limitada simplesmente a pessoas ali, como quem sabe inicialmente em Jerusalém, somente os judeus. E ele fala aqui da bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele fala mais ainda, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que crescemos nela. No último estudo, falando sobre a carta aos Gálatas, mencionamos a justificação pela fé, onde alguns líderes judeus estavam desviando o foco de Cristo, né, e colocando em obras, em mandamentos, cerimônias, ritos. E Paulo menciona de que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus em Cristo para a salvação. Então Deus oferece os meios para isso. O versículo 18 a 22 ainda do capítulo 2, ele fala, porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Olha o meio que Deus encontra. Por meio de Cristo, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular,
no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha que mensagem para você e para mim, onde ele menciona de que eles não são mais estrangeiros, são concidadãos dos santos. A promessa feita a Abraão está se cumprindo, de que através de Cristo seriam benditas todas as famílias da terra. Ele menciona isso aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, daquilo que foi ensinado no Antigo Testamento, os profetas, os apóstolos, Antigo e Novo Testamento. Tivemos um tema também onde falamos sobre isso, Antigo e Novo Testamento, o que significa. Muitas pessoas têm uma ideia talvez equivocada com respeito ao Antigo e Novo Testamento, o que significa a velha e nova aliança. Nova aliança agora no sangue de Cristo, onde não é mais necessário você estar matando cordeiros, seguir todas aquelas cerimônias. É claro, elas tiveram uma importância, apontavam para Cristo, era a maneira didática de Deus ensinar o ritual do santuário ali, da salvação em Cristo que seria efetuada. No capítulo 3 ainda, versículos 9 a 11, ele diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculta em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados, potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia, acesso com confiança mediante a fé nele. Então, olha, mais uma vez ele está mostrando que Cristo, ele é aquele que une, que de ambos os povos, seja judeus, gentios, não importa. Pedro também entende isso, que Deus não faz exceção de pessoas, mas ele é aceitável em qualquer nação, qualquer igreja, aquele que aceite e que faça a vontade do Senhor, que procure ordenar sua vida em conformidade com os ensinos. Aqui ele fala mais, o versículo 16, no capítulo 3, porque para que, segundo a riqueza de sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito, ou o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. Ele até fala ainda que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. O qual ele diz, o qual também nós somos edifício, estamos sendo preparados, edificados para a habitação de Deus em espírito. Deus quer viver em sua e em minha vida. E ele assim segue falando sobre a unidade da fé. Ele fala sobre o ministério aos santos, o trabalho de pregação, exortação à santidade, como ele fala aqui no capítulo 5. E eu quero fechar com um pensamento com você. Está capítulo 6, a partir do versículo 10, onde o apóstolo fala sobre a armadura de Deus. Ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, do inimigo de nossas almas. Porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, com as forças espirituais do mal nas regiões celestes, na mente. Então a nossa luta não é como no primeiro século ali o apóstolo entendeu, quem sabe, de uma nação contra a outra, quando até mesmo a mulher samaritana pergunta: Senhor, olha, os judeus dizem que é naquele monte, o samaritano diz que é naquele outro, e o Senhor o que diz? Eles: mulher, vem a hora, já chegou, que nem naquele nem neste
porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O apóstolo entendeu isso, os discípulos entenderam isso. Não há a acepção de pessoas, a promessa feita lá em Isaías, que a minha casa é chamada casa de oração para todos os povos. Cristo, ele derriba essa parede de separação que está entre uns e outros. Cristo é o centro de convergência, onde todas as pessoas, todas as nações, igrejas podem aceitá-lo e alcançar a salvação. Ele fala, nossa luta não é contra uma igreja, não é contra uma nação, é contra os principados, contra as potestades, os príncipes espirituais da maldade nos lugares celestiais, na mente. Uma luta que nós temos que travar a cada dia. E ele fala qual é o segredo para a vitória. A partir do versículo 13 ele fala, portanto tomai toda a armadura de Deus. Então não é a minha armadura, não é a tua armadura, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, percebe que ele usa uma figura de linguagem, falando de um contexto de guerra. Ele sabe que era muito comum no Império Romano, nos dias do qual ele viveu, ali todos esses aparatos de guerra, capacete, a espada. Ele vai mencionando tudo isso aqui, né, como eu mencionei aqui. No versículo 17 ele fala ainda, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia, essa é fundamental, a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele menciona a fé, a palavra de Deus, a oração, a comunhão, para que consiga vencer as astutas ciladas do inimigo. E ele, ainda nessa carta, falando como um modo de viver dos cristãos, no capítulo 5, versículos 19 a seguir, ele fala, falando em salmos, entoando louvores de coração, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele querendo que os efésios vivessem assim, em salmos, louvores espirituais, vivendo em harmonia, em unidade na fé, em Cristo Jesus. E acredito que podemos aplicar também para o nosso viver hoje. Viver em unidade, na fé, em Cristo, naquilo que o Senhor oferece para nós através de sua palavra. Tiramos um tempinho para meditar no que está escrito. Ele até mencionou no fundamento dos apóstolos e profetas, daquilo que contém no Antigo, no Novo Testamento, quais as aplicações, as implicações, o que é interessante para o meu viver, que pode ser aplicado ao meu viver. Eu estou falando que é interessante, não que não haja algo interessante, é porque há mensagens que são aplicáveis para todas as épocas. E tem situações, como já mencionamos aqui, algumas cerimônias, alguns ritos que teve a sua aplicação ali na volta, na primeira vinda de Cristo, e algumas estende até a segunda volta de Jesus. Que o Senhor abençoe a você ricamente, a cada um de nós. No nosso próximo estudo, na sequência das cartas, vamos falar sobre a carta aos Filipenses. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Eterno Deus, agradecemos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas até aqui. Rogamos a unção do Teu Espírito no nosso viver. Nos guie sempre, de vitória em vitória, na unidade em Cristo, para que nele possamos ser sempre muito mais que vencedores. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus.